Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença, na presença dos meus amados irmãos e teus filhos. Pai, continua connosco, nos abençoando, nos purificando e nos ajudando a vencer as nossas fraquezas. Pois é nas nossas fraquezas que o teu grandioso poder se aperfeiçoa em nós. Perdoa as nossas fraquezas e iniquidades e ajuda-nos a vencê-los. E ajuda-nos a superar as nossas malícias. Pois só tu nos podes ajudar. Pois só tu és o nosso ajudador. Pai, reveste-nos da tua santa armadura. É o que eu te peço e agradeço em teu nome, porque vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir duas coisas também. Queria-vos pedir que tudo o que eu tivesse a dizer que não esteja de acordo com a palavra ou com o assunto, em nome de Jesus, me digam. E queria-vos pedir também que em vossas orações se lembrassem do povo de Israel e de Jerusalém. E também não se lembrassem nas vossas orações não somente de mim e de todo o povo de Israel e de Jerusalém. Peço desculpa, de mim e de todo o homem e mulher que esteja de acordo a fazer o trabalho sim de acordo com a obra de Deus, com a palavra de Deus também. E queria mandar abraços para todos vocês, sem exceção. Amados, visto que muitas vezes isto tem que ser assuntos às vezes falados. Não é só o que nós queremos ouvir, como se costuma dizer. Não é só falar de coisas boas. Porque o Senhor também, como nos ama, também nos repreende, também nos castiga. Também temos que falar de coisas que... Perdão. Também temos que ser por vezes repreendidos. Ou por vezes também temos que ser chamados à atenção. Com quem diz... não é com quem diz, é como se fosse... como se fosse, não. É o próprio Senhor oh, meu povo, acorda. Oh. Amados, eu tenho visto muitas vezes, como eu já disse, como nós pensamos, nós, outras pessoas, falando relativamente a nós, crentes, que têm mania que são mais santos uns que os outros. E têm a mania da superstição, acho que é assim que se diz. Porque um novo convertido ou era assassino ou drogado, ou seja o que fosse. Ai, aquele é isto, aquele é aquilo. Amado, ele é o que é, seja o que for. Mas Deus também o perdoou. Assim como perdoa a mim e perdoa-te a ti. Como eu já tenho dito e torno a dizer. Não quer dizer que eu esteja a ser fanático. Não quer dizer que, como já me disseram, não quer dizer que eu esteja a ser político. Não, nada disso. É o que também está na palavra. É o que também está na palavra e é o que Deus também disse a Pedro. É o que também Deus disse a Pedro. Este exemplo pode ser agora visto em Atos dos Apóstolos, quando nós sabemos que em Atos dos Apóstolos foi uma altura que a igreja estava no começo. Aliás, a igreja já estava no começo, desde que Jesus veio. Jesus é o cabeça da igreja. Não é este pastor, nem aquele pastor, não. Não. É Jesus. Jesus veio para dar o exemplo. Jesus depois, quando disse que Pedro era a pedra onde edificaria a igreja, não quer dizer que Pedro fosse o principal da igreja. Não. Pedro seria aquele a quem Jesus escolheu, sim, para ser como se fosse um guia, digamos assim, ou como um ajudador, sim, ele, mas em conjunto com os outros apóstolos, mas sim também cheios do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eles não podiam fazer nada. E foi assim porque Pedro disse, quando Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Porque uns diziam que ele era um profeta, outros diziam que eles eram um dos antigos profetas. Mas Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse com convicção, com confiança. E então aí Jesus, quando disse, tu disseste isso, mas não foi da carne, mas que a carne, não foi a carne que revelou, mas sim o meu Pai que te revelou. E aí ele ficou conhecido por Pedro, ou seja, pedra, onde eu edificarei a minha igreja. Ou seja, como se fosse
um alicerce, neste caso Jesus é o alicerce, e Pedro era um tijolo. Em seguir os outros apóstolos, tijolos assim, mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é como Pedro também foi supersticioso. Em Atos dos Apóstolos, vamos ver essa situação. Vamos então ver. Eles estavam numa fase de perseguição. E então, cada um foi fazer o que devia ser feito. Como também, creio que fosse João, que disse quando eles foram pegados e apanhados a pregar e foram presos. E depois foram soltos, quando foram açoitados, quando os sacerdotes lhe disseram para não ensinarem mais, e eles disseram, julguem os senhores se é justo não obedecer, se é justo obedecer a vocês, ou se é justo obedecer a vocês e não antes a ele, a Deus neste caso. Agora, a passagem que eu queria ler, amados, falando disto, superstição, é em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e versículo 9 até o versículo 16. E diz assim a palavra. Pedro tem, atenção, isto é uma Bíblia que é revista e atualizada. A revista e corrigida é sempre, como se costuma dizer, tudo a correr. O atualizada já está mais dividida. E diz assim a palavra, Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando ele com fome, quis comer. Comer, mas quando lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol branco, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amados, aqui podemos ver que primeiro tudo, antes disto, foi que o centurião Cornélio, que era um romano, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo em sua casa. Ele estava a orar, estava a fazer as suas coisinhas, estava a orar, e apareceu-lhe um anjo. Aquele centurião, segundo a Bíblia, ele ficou atemorizado. Ele não sabia o que era aquilo. Ele sabia que era, neste caso, um servo de Deus. Mas ficou, epá, que é isto? Para aí. Mas, ao mesmo tempo, o anjo lhe disse que as suas ofertas e esmolas tinham de subir como uma coisa memorial a Deus. E o anjo disse a Cornélio: Manda agora, pois, chamar a Pedro para que ouças a mensagem que ele tem para te passar. E aí ele chamou um dos seus soldados mais piedosos para que fossem e trouxessem a Pedro. Ou seja, neste caso, Cornélio, perante o povo judeu, era gentil, era um estrangeiro. Perante a lei judaica, era, agora não sei, mas naquela altura não se podiam aliar ou juntar-se com os gentios. Daí que Deus lhe mostrou, Pedro tinha fome, Pedro foi orar. Primeiro Pedro foi orar. E agora Pedro tinha fome. Pedro queria comer. E então agora
o Senhor mostra-lhe uma coisa. Mostra-lhe o céu aberto. Vai ver um lençol grande, branco, descido pelas 4 pontas. Agora Pedro vê toda a sorte de quadrúpedes, de répteis e de aves do céu. Agora Deus lhe diz: Pedro, levanta-te, mata e come. E Pedro, na sua superstição, na sua percepção humana, disse: Senhor, jamais entrou na minha boca algo comum e imundo. E Deus o repreendeu. Jamais. Como é que é? Mas no 15, segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso serve para nós. Os novos, isto em resumo, de que Pedro iria receber visitas, iria ser chamado, e na parte a seguir, quando o soldado e os enviados por Cornélio chegam, o Espírito diz a Pedro: levanta-te e vai com esses homens, ou não temas em ir com esses homens, porque fui eu que os enviei. Depois Pedro, mais à frente, quando chega lá, é que entende: espera aí, a visão já percebi, porque Deus agora, se me chamou até aqui, é porque não te considera comum ou impuro, é porque tu também és escolhido por Deus, ou também te vai dar o perdão e o Espírito Santo. Ou seja, nesse caso, Deus quis mostrar a Pedro: o que Deus purificou, não chames imundo, nem comum. Não quer dizer que seja só com aquele lençol branco. Deus mostrou-lhe aquilo em relação ao Cornélio, centurião romano, que não era judeu. Hoje em dia é assim connosco. Nós vemos aquela pessoa, ou vemos um novo convertido, ou seja quem for. Perdão. Quem somos nós para dizer que aquele não é digno disto ou não é digno daquilo? Se Deus o purificou. Se Deus não o considera comum. Quem somos nós para dizer: aquele isto ou aquele aquilo? Não. Isso é uma coisa que é superstição. E o povo de Deus não tem nada disso. Aliás, Deus não o tem por nós. Deus não o tem por nós. Deus nos ama como nós somos. Sejamos nós brancos, sejamos nós de raça negra, sejamos nós brasileiros, sejamos nós portugueses, sejamos nós americanos, sejamos nós espanhóis, sejamos de que raça formos, Deus nos ama. E quer nos purificar a todos. Seja de quem for. Deus quer... Por Ele, é o que nós dizemos. Não é o que nós dizemos? Que por Ele já temos todos sido salvos? Então, se nós dizemos isso, porque é que nós temos com muita coisa de... aquele isto, ou aquele aquilo? Olha aqui esta visão que Pedro teve. Não chames comum aquilo que Deus purificou. Assim foi com Pedro e assim deve ser connosco. Quem somos nós para dizer: não, Senhor, eu nem me chego ao pé daquela pessoa, porque aquela pessoa é isto ou aquela pessoa foi aquilo. Foi. E a palavra de Deus também diz: eis que tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, não foi só em nós, naquela pessoa também. Se Deus fez em novo em nós, também fez nela. Às vezes é que a pessoa pode não crer, mas aí é diferente. Mas devemos ajudar. Não é criticar, nem é pôr de parte. É ajudar. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre. E medita nesta palavra. Atos dos Apóstolos 10, do versículo 9 ao versículo 16. Mas se quiseres lê-lo todo, do 10 até ao... do 10 até ao, do 10 do versículo 1 até ao versículo 30. Não, até ao 30 não.
até o versículo 33, do capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 33, podes o ler. Também te faz bem. E assim compreenderás o que Deus te quer dizer. Lembra-te isto. Até o 33 não, até o 48, peço desculpa, que diz: o Espírito Santo desce sobre os gentios. Já viste só o título? O Espírito Santo desce sobre os gentios. Já pensaste nisto? Na Bíblia, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Aqui, na Bíblia, lembra que a Bíblia originalmente, nesta parte, os gentios refere-se a nós. A nós. Porque, originalmente, Deus tinha como seu povo Israel. Eles é que não o reconheceram. Mas mesmo assim, foi de lá que ela saiu. Foi lá que Jesus andou. Já viste? Pensa lá um bocadinho. Pensa se Deus não quisesse nos perdoar. Os que estão fora de Israel, como é que seria? Já pensaste? Se não pensaste, começa a pensar. No entanto, Deus tem misericórdia de todos nós, seja de que raça for. Daí que aqui diz: o Espírito Santo desce sobre os gentios, ou seja, sobre mim, sobre ti, seja de que raça for. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem superstições e Deus não é, digamos assim, racista. Por isso, tu, como seu filho, não o sejas. Deus te abençoe. Hoje